Oi, 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 você que está acompanhando comigo, Márcio Léo, professor de Biologia há mais de 27 anos, treinando alunos para chegarem com sucesso à universidade, facilitando a vida com a Biologia, que é a minha praia. Eu estou te ajudando nessa bateria de questões do Enem, gabaritando e comentando para que você possa entender se houver o seu erro. Eu sempre comento uma coisa com os meus alunos, e você que é vestibulando, vestibulanda, se liga no seguinte, vocês nunca erram. Ou você acerta ou você aprende. Resolver uma questão é a oportunidade de aprender e corrigir onde está ali a sua deficiência. Sempre, tá? Não se martirize, não se rebaixe por acreditar que você errou uma questão. Ou você acertou ou você aprendeu com ela. Muda a sua mentalidade. E hoje nós vamos corrigir aqui. A referência de 2018 é o caderno azul. Já falei, comparei com o seu. Vamos corrigir aqui mais duas questõezinhas. Quais são? Olho na questão primeira. Primeira questão, então, a questão 101 do caderninho azul. Olho lá para você ver, ó. Tá vendo? Comecei aqui de cara com o quê? Com a pergunta. Mas cadê o texto? O texto é curtíssimo. Uma adaptação associada a esse bioma presente nos seres vivos dos grupos citados é o A. Então você tem de olhar duas coisas, qual o bioma citado e quais seres vivos foram citados. Então, ó, o deserto é um bioma, então bioma deserto, seco, né, que se localiza em regiões de pouca umidade. A fauna predominantemente composta por animais roedores, aves, répteis e artrópodes. Então ele falou, uma adaptação associada a esse bioma, ao deserto e aos seres citados. O que ele falou? Roedores, aves, répteis e artrópodes. Então citou somente animais do deserto. Qual que é a característica? Animais devem ter revestimento impermeabilizante, baixa transpiração para perder menos água, urina muito concentrada que evita a liberação de água. Então são características que nós temos de pensar que, de certa forma, associam esses animais a quê? Esses animais à retenção hídrica, a prender água no corpo, minimizando o impacto do ambiente sobre eles. Letra A. Muitas glândulas sudoríparas, já vou te avisar, o objetivo aqui não é estudar a fundo biologia, mas glândula sudorípara é característica só de alguns mamíferos. Então esse conhecimento te ajudaria a eliminar essa letra A. B. Eliminação de excretas nitrogenadas de forma concentrada. Concentrar excreção? Eu acredito que essa é a nossa resposta. Vamos ver as outras? Desenvolvimento do embrião no interior do ovo com casca. Todos os animais citados aí desenvolvem embrião no ovo com casca? Os roedores não, né? Capacidade de controlar a temperatura corporal. Aí tem uma questãozinha básica que os animais, de certa forma, têm a capacidade de controlar a temperatura corporal, seja endotérmico, seja ectotérmico, tá? Então aí não cabe essa afirmativa. Respiração por pulmões foliáceos. Pulmões foliáceos é característica de alguns artrópodes, então também está fora. Como eu falei, nossa resposta não tem dúvida. Letra B. Excretas nitrogenadas de forma concentrada, ou seja, eliminar pouca água. Não se lembra quais são excretas nitrogenadas? Dá uma olhadinha, amônio, ureia, ácido úrico. Veja que esses animais, boa parte deles excreta muito, né? Excreta muito concentrada, até meio fedorento lá dos roedores, tipicamente, tá bom? Então, de cara, próxima questão. Agora estamos fazendo duas aí por vídeo. Segunda questão, qual que é ela? É a questão 106 desse caderno azul também 2018. Muito bem, tem um texto base enorme, saltamos o texto, tem um complemento que é um esquema e aí eu vou à pergunta. Em populações de quais localidades se observa um processo de especiação evidente? Você, minha querida, você, meu querido, se não tiver o conceito de especiação, ferrou. Essa questão não dá para fazer sem conceito. Especiação, você se lembra? O que caracteriza duas espécies? O fato de elas poderem se encontrar e, se encontrando, não conseguem reproduzir. Existe um isolamento reprodutivo, então esse é o ponto fundamental. Eu deveria observar nessa questão entre quais áreas as populações podem se encontrar, mas têm um isolamento reprodutivo.
O texto fala pra gente, ó, o processo de formação de novas espécies é lento e repleto de nuances e de estágios intermediários, havendo uma diminuição da variabilidade entre cruzamentos. Assim, plantas originalmente de uma mesma espécie que não cruzam mais entre si podem ser consideradas como uma espécie se diferenciando. Um pesquisador realizou cruzamentos entre 9 populações denominadas de acordo com a localização onde são encontradas, de uma espécie de orquídea Epidendro denticulatum. No diagrama estão os resultados dos cruzamentos entre as populações. Considere que o doador fornece pólen para o receptor. Então vamos lá entender o experimento. Ó, doador, receptor, linha cheia, receptor, polinização induzida bem-sucedida, ou seja, é possível reproduzir. Doador, receptor, polinização induzida inviável, nula, ou seja, não é possível reproduzir. O que você tinha de olhar é isso, é possível reproduzir ou não é? E aí você vai buscar onde doador e receptor, na linha pontilhada, não é possível reproduzir. Então, por exemplo, quando eu vou pegar um exemplo aqui, Itapeva e Tirapina, tá vendo? Ó, doador, receptor, em ambos é viável. Aqui, Pão de Açúcar e Tirapina é viável para um lado, mas não é para o outro. Ou seja, ainda não existe um isolamento reprodutivo total. Então eu devo buscar as setinhas pontilhadas aqui, ó. Isolamento reprodutivo total entre a espécie de Petit e Tirapina. E onde mais tem isso aqui? Ó, vamos buscar, achamos aqui, ó. Entre a Alcobaça e Marambaia também tem isolamento reprodutivo total. Então essa era uma questão. Pergunta, ir ao texto e interpretar. Dava para fazer? Dava para fazer. O conceito de especiação era citado no texto? Era citado no texto, tá? Mas se você já soubesse, ficaria bem mais fácil para você. Então, nossa resposta, qual que seria? Itirapina e Petit, Alcobaça e Marambaia. Conforme você pode ver aqui, ó. Entre Itirapina e Petit, isolamento total, tanto para um lado quanto para o outro. E Alcobaça e Marambaia, isolamento total, tanto para um lado quanto para o outro também. Tá aí, mais duas questõezinhas que você teve total condição agora de compreender. E eu te peço, se inscreva, ative as notificações e compartilhe esse vídeo se ele está te agregando, para que mais gente possa também estudar. Valeu, te vejo no próximo vídeo. Tchau!